O Atari Naoto é um estudante do ensino médio e sua vida gira em torno de sua irmã Suzu, de 10 anos. Por isso, ele não participa de nenhum clube na escola, pois sempre tem que cuidar de sua irmã. Os dois vivem com a tia Tamayo, porém ela é muito misteriosa e passa muito tempo trancada no quarto. Mesmo assim, ela sempre dá uma mesada ao Atari. Antes de viverem com a tia, eles passaram pela casa de outros parentes, pois perderam os pais 2 anos antes e faz apenas um mês que estão na casa nova. Enquanto leva Suzu para a escola, o Atari é seguido por uma garota. Ele percebe e diz que depois da escola, Suzu deve voltar direto para casa. Na escola, um colega chamado Tokui comenta que na semana passada transferiram uma nova aluna para a escola e essa aluna se chama Satsuki Tachibana. Ao ouvir isso, o Atari fica assustado e quando está saindo da escola, ele é seguido por Satsuki. Ela começa a chamar o nome dele sem parar. Então ele a chama de destruidora de hortas e pergunta o que ela quer. Satsuki diz que quer falar algo para o Atari, mas ele se vira e diz que ela sumiu de repente. Os dois eram amigos na infância e não se veem há 6 anos. Então ela o abraça e diz que só vai soltar quando ele escutar o que ela tem a dizer. Ele diz que vai ouvir, mas pede para ela soltá-lo, pois o abraço está muito apertado. Porém, quando ela solta, ele foge correndo. No caminho, ele encontra Suzu e a puxa para correr junto com ele. Quando chegam em casa, Suzu pergunta quem era a garota, mas o Atari diz que ela deve esquecer a garota, pois ela não é ninguém. Suzu fez aniversário recentemente e diz que quer de presente uma horta, pois quer plantar com o Atari. Ele não gosta da ideia, mas a tia aparece e diz que eles podem usar o jardim dela. Tem muitas plantas crescendo lá e Suzu se pergunta se conseguirão plantar algo. Mas nesse momento, Satsuki aparece e diz que precisa falar com ele. Ele fica assustado e tenta afastá-la, mas ela diz que se ele não quer ouvir, ela vai tentar outra coisa. Então, ela o beija. Uma colega da escola chamada Ishihara vê o beijo e o Atari fica sem reação, mas pensa que não é ruim. Porém, depois ele apaga. O Atari acorda no quarto e a tia que viu tudo diz que se ele voltar a beijar alguém no jardim vai sofrer consequências. Suzu pensa que ele está namorando e fica chateada dizendo que plantará a horta sozinha. Na escola, Ishihara está envergonhada lembrando que viu o beijo e se pergunta se o Atari namora, até que ele aparece. E logo em seguida, Satsuki começa a apalpar Ishihara e perguntar se é disso que o Atari gosta. O Atari leva ela pra longe e Satsuki devolve pra ele uma enxada. Ele lembra que quando se conheceram, eles passavam muito tempo juntos. Porém, um dia, sem explicação, ela destruiu a horta da família com aquela enxada e desapareceu. Ela diz que não vai contar o porquê fez isso e também não espera perdão. O Atari pergunta o que ela quer, mas Satsuki diz que ele não sabe, então não importa e vai embora. Voltando pra casa, o Atari vê Satsuki segurando Suzu e vê que ela está ferida. O Atari diz que se Satsuki não soltar sua irmã, ele vai golpeá-la, pois ele fará tudo para protegê-la. Nesse momento, Suzu o abraça e diz que na verdade Satsuki só estava ajudando ela, pois ela caiu no chão e acrescenta que Satsuki vai ajudar na horta. O Atari comenta que Suzu não quer que ele fique perto de nenhuma garota, mas ela diz que sabe que Satsuki ia na casa deles quando eram crianças, então ela não se importa. Quando estão caminhando, eles encontram Ishihara, que diz que precisa da ajuda de Atari para comprar alguns itens para o comitê. Nas compras, ela pergunta se ele e Satsuki namoram, mas ele diz que não, são apenas amigos de infância. E Ishihara é muito mais, porém ele fica com vergonha e não termina a frase. Na volta, Ishihara diz que ele cuida muito da irmã e ela o ama por isso, mas logo ela percebe o que falou e vai embora dizendo que se confundiu. Em casa, o Atari vê que Satsuki limpou toda a horta e percebe que ela realmente quer ajudar, mas ao mesmo tempo ele pensa que ela é destruidora de hortas e não pode confiar. Satsuki diz que vai trocar de roupa e ele não deve olhar, então o Atari fica desesperado dizendo que ela não pode trocar no jardim. Sem querer, o Atari cai em cima dela e a tia aparece furiosa dizendo que ele foi avisado. Naoto, praticamente expulso de casa de forma indireta, decide sair para esparecer junto com a irmã. Durante o passeio, Satsuki os acompanha e aproveita para dizer que sabe a situação delicada deles. O protagonista conta que Tamayo foi a única da família a apoiar o casamento dos pais, já que todos os outros eram contra. Satsuki então entrega a ele algumas sementes e diz que caso sua tia os expulse, eles podem morar com ela, pois vive sozinha. Depois da despedida, Naoto vai conversar com Tamayo. Ela estava tomando banho e por acidente ele a vê nua ao entrar no banheiro. Sem se intimidar, o Atari implora para continuar morando com Suzu ali, pois Tamayo sempre os tratou bem. Ela aceita, mas aconselha que ele cuide mais da irmã e deixe de brincar com outras garotas. Também incentiva que continuem cuidando do pequeno cultivo do quintal, mas sem a ajuda dela, já que tem mais lembranças ligadas à família e plantações. No dia seguinte, o Atari
Atari e Suzu se animam ao ver que as primeiras plantas estão crescendo. Porém, ele descobre que Suzu não vai bem na escola e decide ajudar como tutor. Ishihara propõe que estudem juntos. Mais tarde, o Atari encontra Satsuki, que lhe oferece um guarda-chuva para voltar para casa, já que ele estava sem proteção contra a chuva. Ishihara, ao ver a cena, prefere se afastar. Ao chegar em casa, ele percebe que Suzu mentiu sobre o irmão na escola, pois encontra um exame de matemática com a nota mais alta. Entende então que ela inventou a história apenas para passar mais tempo com ele. Suzu também provoca ciúmes. Conta que dividiu o guarda-chuva com o amigo Satou, o que leva Naoto a sair sozinho na chuva. No caminho, encontra Satsuki completamente molhada. Ele descobre que ela também mentiu. Disse que tinha outro guarda-chuva, mas não tinha. Sentindo-se mal, oferece seu casaco e a acompanha até em casa, que fica perto da casa de Tamayo. Ao chegarem, Satsuki o puxa para dentro para ficarem a sós, mas o Atari prefere voltar para cuidar de Suzu, usando sua irmã como desculpa para evitar socializar. Quando ele e Suzu se reencontram, ele mostra o exame que prova que ela foi bem, mas Suzu não se importa, joga o papel fora e insiste que eles estudem juntos. Logo depois, o Atari desmaia por causa de um resfriado. No dia seguinte, ele não consegue ir à escola e permanece deitado no futon. Satsuki aparece para cuidar dele e menciona de forma assustadora para o Atari que pretende aplicar um supositório, lembrando que a mãe dele disse ser o remédio mais eficaz para ele. Para complicar, Ishihara chega para visitá-lo e oferecer comida. O Atari não pode recusar, e Satsuki, em vez de ficar com ciúmes, aproveita para se aconchegar nele enquanto Ishihara está na cozinha preparando a refeição. O Atari se vê em uma situação constrangedora com Satsuki, que, escondida, começa a abraçá-lo enquanto Ishihara percebe que ela esteve ali recentemente. Apesar disso, Ishihara vai embora sem flagrar nada e Satsuki fica visivelmente animadinha. Sozinho, o Atari come a refeição que a sua crush preparou, mas o sabor não agrada, sendo mais medicinal do que saborosa. Enquanto isso, Satsuki e Suzu cuidam do cultivo do quintal. A mais velha explica sobre as plantas e quando Suzu pergunta sobre o rapaz que estava com ela no dia em que destruiu o cultivo, Satsuki nega que houvesse alguém. Revela que fez aquilo após discutir com o Atari, certa de que, por Suzu ser muito pequena, ninguém acreditaria nela. Suzu também admite que queria afastar o irmão de todos para tê-lo só para si. No dia seguinte, já recuperado, o Atari vai para a escola com a intenção de falar com Ishihara. Seus amigos o alertam de que se quiser uma vida escolar tranquila, deveria esquecer ela. Tokui comenta que a conhece desde pequena e que Ishihara já lidou com vários rapazes obcecados, mas que parece diferente com o Atari, já que ela se anima ao vê-lo. Ele agradece pela comida e Ishihara aproveita para convidá-lo a estudar juntos. Na biblioteca, Ishihara lembra de quando conheceu o Atari, no dia em que ele chegou à escola e quase a viu nua enquanto procurava desesperado por Suzu. Ela destaca que ele não é como os outros garotos que pensam em coisas vulgares e começa a elogiá-lo, mas fica envergonhado e vai embora. Ao sair, cruza com Satsuki, que esperava o Atari na porta. Depois, Tokui comenta com o Atari que Ishihara se aproximou dele, mas talvez não avance por ter problemas próprios. O Atari fica dividido, acreditando que não deveria ter pensamentos impróprios com nenhuma das garotas, enquanto Ishihara pensa como criar coragem para confessar seus sentimentos. Cansado de tentar controlar seus pensamentos, o Atari acaba molhando Satsuki com a mangueira justamente no dia das provas. Ela supõe que ele estava pensando em sua rival, enquanto o Atari imagina que, por estar molhada, ela não usaria roupa íntima, o que o faz observá-la. Ishihara percebe e acredita que ele está olhando para Satsuki, então o convida para sair depois dos exames para chamar sua atenção. Durante a prova, uma rajada de vento levanta a saia das garotas e Naoto, num gesto de cavalheirismo, abraça Satsuki para proteger sua intimidade. Todos interpretam a cena de forma errada, inclusive Ishihara. Na semana seguinte, Tokui avisa que todos da escola acham que Naoto e Satsuki são namorados. Para mudar o assunto, o Atari decide organizar um passeio à praia e convida toda a turma. Tanto Ishihara como Satsuki aceitam, acreditando que será uma oportunidade de passar mais tempo com ele. O Atari enfrenta um novo dilema: o que fazer com Suzu durante o passeio à praia. Porém, o destino resolve por ele. A escola da irmã também fará uma atividade na praia no mesmo fim de semana. Isso o deixa feliz, mas ambos sentem ciúmes de irmão e prometem não se esquecer um do outro. Satsuki vai comprar seu maiô acompanhada de Atari e Suzu. Ishihara também decide comprar o seu de última hora, incentivada por Tokui a lutar pelo amigo. Na loja, as duas começam a bombardear o Atari com perguntas sobre seus gostos para roupa de banho, mas ele as ignora e vai escolher o próprio traje. Ishihara, querendo competir com Satsuki, recebe a ajuda da atendente para escolher um biquíni que chame a atenção de Atari. Enquanto isso, o Atari, tentando ajudar Suzu no provador, abre a porta errada
errada e acabam vendo Satsuki completamente nua. Envergonhados, eles decidem manter distância. Mais tarde, Satsuki agradece por ele não falar mal dela mesmo depois de tudo e promete sempre estar disponível para ajudá-lo. Pouco depois, eles encontram Ishihara, que decide esclarecer de vez o que há entre Naoto e Satsuki, já que sempre os vê juntos. Satsuki responde que são apenas amigos e que costuma ser carinhosa com todos. O Atari confirma e diz que está animado para ir à praia com Ishihara, deixando-a feliz. No fim de semana, a turma se reúne na praia. O Atari pensa em Suzu, mas quer passar tempo com sua crush. Isso é difícil, pois Ishihara vive cercada de amigas e admiradores. Satsuki, por outro lado, não se intimida e até ameaça quebrar o braço de um fortão, sendo contida por o Atari. Em seguida, ela exibe seu biquíni, mas fica com ciúmes ao lembrar que o Atari quer estar com Ishihara. Revela que está nervosa por ser sua primeira vez no mar, não saber nadar e não conhecer ninguém. O Atari percebe que, apesar de se conhecerem há anos, não sabe muito sobre ela desde que passaram 6 anos sem contato. Tokui aparece e manda o Atari buscar algumas coisas para Ishihara, enquanto apresenta Satsuki a outras colegas. O Atari promete a Satsuki que vai nadar com ela depois, deixando-a contente. Mais tarde é revelado que Tokui inventou a desculpa para deixar Naoto e Ishihara sozinhos. Ele comenta com Satsuki que percebeu que ela também gosta de Atari, mas ela nega de forma hesitante. O Atari aproveita o momento com Ishihara mesmo sob o olhar dos outros rapazes da praia. Ele a elogia nervoso, dizendo que o biquíni fica ótimo nela, e ela reage de forma positiva. No entanto, a chegada de Fujioka, um garoto do passado de Ishihara, a deixa desconfortável, fazendo-a se retirar para o hotel. Tokui ouve sobre a presença de Fujioka e fica preocupado. O Atari descobre por colegas de classe que Fujioka é ex-namorado de Ishihara, um rapaz popular, filho de diretor de hospital e considerado o par ideal. Ao encontrá-lo, o protagonista se surpreende com a gentileza dele. Pouco depois, Satsuki aparece e o Atari lembra que havia prometido nadar com ela. Em vez de se irritar por ele ter se atrasado, Satsuki o provoca pegando sua mão e colocando sobre o seu corpo, deixando-o tentado. Enquanto isso, Ishihara se encontra com Fujioka, que pede para reatarem do zero e a convida para um jantar. Ela fica desconfortável. Nesse momento, Satsuki chega com um recado de Tokui dizendo que o Atari ficou preocupado ao saber do aparecimento de Fujioka. A conversa é interrompida quando Naoto passa com seus amigos e sugerem que ele escolha logo entre as duas para que possam tentar algo com Satsuki. Irritado, o Atari avisa que não deixará que se aproximem dela e que Satsuki não sai com qualquer um. Frase ouvida pelas duas, animando Satsuki e fazendo Ishihara querer ver seu ex para esclarecer as coisas. Mais tarde, Yukari encontra Fujioka no restaurante e lembra do passado. Após rejeitá-lo, ele espalhou o boato de que eram namorados, tornando-se um perseguidor. No presente, ela é direta, dizendo que gosta de outro rapaz e vai embora para caminhar sozinha. Fujioka vê o Atari com Satsuki e tenta manipular a situação com mentiras, mas Tokui intervém e afasta o sujeito, pedindo ao Atari que vá atrás de Ishihara, pois já é tarde. Isso deixa Satsuki enciumada por ele hesitar menos para ir atrás da outra. O Atari encontra Ishihara, que diz querer acreditar que ele não tem nada com Satsuki. Ela tenta se confessar, mas fica com vergonha e tenta fugir, quebrando o salto do sapato. O Atari a carrega por um instante até que ela decide contar toda a verdade. Nunca teve um relacionamento com Fujioka e sempre se forçou a agradar os outros. Sem conseguir expressar seus sentimentos, ela insinua que gosta deles e está prestes a ser sincera, quando Fujioka aparece com um grupo para pressioná-la. O Atari intervém, dando coragem a Ishihara para expressar seu desprezo pelo perseguidor. Fujioka tenta intimidá-la, mas Satsuki chega e o acerta nas costas, ameaçando denunciá-lo. Sem saída, ele vai embora. Mais tarde, todos se desculpam com Ishihara pelo mal-entendido. Ishihara agradece Satsuki por salvá-la e afirma que após a viagem vai se declarar para o Atari, pois não pretende perder para ela. Pouco depois, o Atari e Satsuki comem juntos bolinhos de arroz. Ele comenta que a popularidade dela aumentou, mas Satsuki diz que só se interessa por ele. Em seguida, o beija e o alerta para ter cuidado, pois talvez acabe machucando-o novamente. De volta para casa, ainda confuso com a atitude de Satsuki, o Atari se lembra de um momento da infância. No dia anterior à destruição do jardim, eles assistiram a um filme romântico em que o casal ia morar junto em um lugar distante para viver feliz. Inspirados, tentaram fazer o mesmo, mas não deu certo. Ele confronta Satsuki perguntando por que ela não foi vê-lo depois do beijo e reclamando por tê-lo abandonado após destruir o jardim, o que mais o machucou. Satsuki se aproxima e pergunta se ele achou que aquilo voltaria a acontecer. Ele responde que já não gosta dela e que tudo ficou no passado. Ela vai embora e Suzu, vendo o irmão sofrer por outra garota, adota uma postura quase obsessiva. Na escola, Ishihara tenta falar com o Atari, mas é cercada por vários rapazes que
sabem que ela está solteira. Isso faz o Atari questionar seus próprios sentimentos por ela. Enquanto isso, Tokui conversa com Satsuki e percebe que ela está triste por causa de Watari. Ela admite isso e diz algo inaudível, deixando Tokui chocado. Watari vê os dois juntos e sente ciúmes. Ishihara tenta novamente falar com ele, mas são interrompidos para ajudar na limpeza da piscina. No vestiário, Ishihara entra por engano no dos homens e quase é vista sem roupa por Watari, que a protege, impedindo que outros rapazes entrem. Aproveitando o momento, ela confessa seus sentimentos, mas quando a porta se abre, Watari acaba tocando nela sem querer. Mais tarde, eles se encontram novamente, mas constrangidos decidem deixar a conversa para outro dia. Ao chegar em casa, Suzu entrega tomate cereja para Watari levar a Satsuki e fazer as pazes. Ele vai até lá, mas não a encontra e acaba entrando na casa que está bagunçada. Ele encontra um calendário cheio de anotações de trabalho e decide procurá-la em um restaurante onde ela distribui panfletos. Ao vê-lo, Satsuki lembra que disse não querer vê-lo mais. Eles são interrompidos pelo chefe dela, que pede ajuda para distribuir panfletos, já que a colega de Satsuki passou mal. Watari aceita vestindo uma fantasia para poder ficar perto dela, embora ela tente evitá-lo. No fim do dia, após receber seu pagamento, ele consegue conversar com ela. Satsuki pergunta como ele soube onde ela trabalhava e Watari admite que entrou em sua casa quando ela não estava. Ele se desculpa e diz o quanto ela o preocupa, pedindo que não o ignore mais, pois ela é sua amiga de infância. Satsuki pergunta se sendo assim pode continuar perto dele, mas Watari se constrange ao perceber que vê sua roupa íntima. Ela não se incomoda e até mostra mais. Eles conversam sobre a confissão de Ishihara. Watari diz que não tem uma resposta, pois seus sentimentos não estão claros. Satsuki aconselha que ele leve o tempo que precisar e que ninguém pode julgá-lo pela decisão que tomar. No dia seguinte, Watari decide falar com Ishihara. Watari decide recusar os sentimentos de Yukari, explicando que apesar de gostar dela, não pode começar um relacionamento agora. Ele diz que tem muitas responsabilidades e precisa focar em trabalhar e garantir um bom futuro para si e para Suzu. Pede que ela procure alguém melhor, mas Yukari se recusa, afirmando que vai esperá-lo, pois acredita que ele também sente o mesmo. Então ela propõe que saiam juntos durante o verão como uma fase de teste, e ele poderá encerrar quando quiser. Diante disso, Watari aceita. Mesmo com a proposta, o protagonista se sente dividido. Gostaria de estar com Yukari, mas ainda quer se realizar como homem antes, com independência e estabilidade. Tokui, compreensivo, o apoia e diz que pode contar com ele para qualquer coisa. Logo depois, Satsuki aparece para parabenizá-lo por estar saindo com a garota de melhor corpo, mas suas palavras têm um tom provocativo. Watari reclama dizendo que precisa focar na entrevista de emprego que fará naquele mesmo restaurante. Satsuki se aproxima dele comentando que aquele será seu último dia de trabalho ali, pois conseguiu um emprego melhor. Tokui tenta confortar Satsuki, que responde com firmeza que as amigas de infância são fortes. Durante a entrevista, Watari descobre que é outra candidata para a vaga, uma estudante colegial. Ele a encontra dormindo no sofá do vestiário e se aproxima acreditando conhecê-la, mas a situação sai do controle e a garota acorda assustada gritando. O gerente chega e acalma tudo, levando Watari para a entrevista, que não corre muito bem. Mais tarde, sua noite melhora quando descobre que Yukari o esperava para um encontro antes dos exames finais. Eles vão ao zoológico e levam Suzu junto. No início, Suzu fica com ciúmes, achando que Yukari quer roubar o irmão, mas rapidamente se encanta com a gentileza dela. Enquanto isso, Satsuki e Tokui observam de longe. O trio se diverte com os animais, especialmente Suzu, que fica empolgada. Yukari, por outro lado, se sente estranha por ser a primeira vez em um zoológico. Na hora do almoço, ela mostra seus dotes culinários e Watari fica encantado. Satsuki observa de longe e sofre em silêncio, enquanto Tokui tenta convencê-la a ir embora, mas ela se recusa. Durante a conversa, Watari diz que gostaria de levar Yukari a um lugar melhor quando tiver mais dinheiro. Ela responde que isso não importa, o que realmente quer é estar ao lado dele, mesmo que Suzu os acompanhe. A sinceridade de Yukari cria um clima romântico, e quando os dois finalmente decidem segurar as mãos, Suzu acorda precisando ir ao banheiro. Nesse momento, ela descobre Satsuki e Tokui espiando, deixando todos em uma situação embaraçosa. Satsuki e Tokui pedem desculpas e levam Suzu embora, dando espaço para que Watari e Yukari fiquem a sós. Aproveitando o momento, os dois finalmente dão as mãos, marcando o primeiro avanço no relacionamento. De volta para casa, Watari se sente animado por ter se aproximado de sua namorada teste. Isso o motiva a estudar e trabalhar com mais empenho, sonhando com um futuro ao lado dela. Mas o protagonista mal tem tempo para respirar. A garota que ele conheceu durante a entrevista, a estudante Makina, aparece em sua escola se apresentando a ele, o que promete complicar ainda mais sua vida amorosa. Makina era uma estrela do time e, graças a seu talento, conseguiria entrar em qualquer colégio
o que quisesse. Ela e o Atari acabam sendo contratados juntos no restaurante chinês. Makina pergunta se o Atari tem namorada. Os amigos dele negam, aproveitando a oportunidade, o leva para comprar seu primeiro celular. Ele adiciona Yukari como seu primeiro contato e liga para ela na hora, o que a deixa emocionada e ao mesmo tempo desperta ciúme de Makina, que percebe que seu antigo crush está realmente namorando. Revoltada, decide descobrir quem é a garota e destruir o relacionamento, transformando o Atari em seu brinquedo. Enquanto isso, Satsuki aparece comendo as verduras cultivadas por o Atari, parecendo faminta e mais magra. Ele se preocupa, mas ela brinca dizendo que o tamanho do seu corpo continua o mesmo. Antes que possam conversar mais, Suzu o apressa para o trabalho. No restaurante, Makina reclama das tarefas chatas, mas ainda assim tenta provocar Naoto e o convida para sair após o expediente. Ele recusa, explicando que já tem planos com sua namorada, o que a irrita. Tentando chamar a atenção, ela acaba sendo repreendida pelo chefe. Mesmo assim, decide se esforçar para provar seu valor. A tensão aumenta quando Satsuki aparece no vestiário e provoca a Makina, tocando seu corpo e dizendo que Naoto prefere mulheres com seios maiores. Furiosa, Makina corre até Naoto exigindo que ele termine com Satsuki, achando que ela é sua namorada. O Atari, confuso, lembra que Satsuki havia dito que trocaria de emprego por um salário melhor e decide segui-la para descobrir onde ela está trabalhando. Ele a segue até um bairro suspeito acompanhado por Makina, que se recusa a ir embora mesmo após ele insistir. A situação se complica ainda mais quando aparece a tutora de Makina, que é também sua capitã, e mal interpreta a cena, acreditando que Makina está envolvida romanticamente com o Atari. A garota acaba sendo levada embora para esclarecer o mal-entendido. Depois disso, Naoto se encontra com Yukari para um breve encontro. Ela o convida para comer na sua casa na próxima vez. Mesmo assim, o garoto ainda está preocupado com Satsuki e decide visitá-la, achando que ela pode estar em apuros. Quando ele chega, encontra ela exausta, e ela decide fazer uma massagem nas pernas dele para ajudá-lo a relaxar. O clima entre os dois fica tenso e sugestivo até o celular de Atari tocar. Uma mensagem de Yukari interrompe o momento. Satsuki então revela que agora trabalha em uma churrascaria e explica que mora sozinha por escolha, já que quis se afastar da família e viver de forma independente. Isso acalma Naoto, que percebe que ela não está em perigo. No entanto, a tranquilidade dura pouco. Makina liga para ele pedindo que vá ver os fogos de artifício com ela, fingindo ser seu namorado, já que havia se gabado disso para as amigas. O Atari recusa o convite dizendo que não pode participar dessa mentira, mas comenta consigo mesmo que talvez Toku e seu amigo pudesse dar um jeito na situação. Dias depois, o protagonista convida sua namorada para o festival de fogos de artifício, mas ela recusa dizendo que irá com os vizinhos e que prefere ficar a sós com o namorado na semana seguinte, quando tudo estiver mais tranquilo. Decepcionado, o protagonista decide ir com sua irmã, mas ela já tem planos com sua amiga Renon, e Satsuki também não pode porque estará trabalhando. Sem opções, ele combina de ver sua namorada por um momento no templo. Durante o festival, surge o primeiro problema. Makina foge de seu encontro com Tokui e acaba se encontrando com o protagonista. Quando dois bêbados tentam paquerá-la, os dois fogem. O protagonista admite que não é um herói e que provavelmente apanharia se enfrentasse os homens, mas diz que se fosse por sua namorada, suportaria qualquer coisa. Makina tenta perguntar se ele faria o mesmo por ela, mas os fogos começam e interrompem o momento. Logo depois, Yukari chega no templo como combinado, e se surpreende ao ver o protagonista com uma garota. Enciumada, ela sai correndo triste. Mais tarde, o protagonista e Yukari voltam juntos para casa e começa a chover. Ele a leva até em casa, onde Satsuki também está, pois havia ido proteger as plantas da chuva. Assim, as duas acabam dormindo ali, mesmo com a tia dele em casa. Durante o banho, Satsuki e Yukari conversam sobre o protagonista. Yukari pergunta sobre a relação deles e Satsuki explica que são apenas amigos de infância, acrescentando que se ele estiver feliz, ela também ficará. A noite melhora ainda mais para o protagonista quando descobre que sua irmã vai dormir na casa da amiga, deixando apenas ele e as duas garotas. Mesmo dormindo em quartos separados, o simples fato de Yukari estar usando suas roupas o deixa nervoso. Satsuki brinca insinuando que ele poderia aproveitar o momento com a namorada. O protagonista então reflete e decide agir de forma correta, mostrando maturidade. Ele aproveita o momento para agradecer a Satsuki por cuidar das plantas, o que a deixa corada. Durante a madrugada, Yukari vai até o quarto dele e tenta dar seu primeiro beijo. Porém, ele está dormindo e ela hesita. Quando ele acorda, pensa que Satsuki está no quarto e chama a atenção dela, o que deixa Yukari irritada e com ciúmes. Ela então provoca o protagonista e diz que podem ir adiante, mas com limites. O rapaz entende mal, achando que se trata apenas de um beijo, enquanto Yukari se deita no futon insinuando algo mais. Ele se anima, mas recua ao perceber que nenhum dos dois está realmente preparado para isso. Yukari, magoada, acredita que o namorado a considera uma garota vulgar e sai do quarto triste. Enquanto isso, Satsuki, que escuta tudo, murmura baixinho que o protagonista
protagonista é um idiota. Na manhã seguinte, o protagonista acorda para trabalhar e percebe que sua namorada já tinha ido embora, deixando uma mensagem se desculpando pelo que aconteceu na noite anterior. Triste, ele sai com Satsuki, que o repreende pelo ocorrido, mas o elogia por ter se controlado. Ela o alerta para ser mais cuidadoso com Yukari, pois poderia machucá-la emocionalmente. No restaurante, o protagonista continua desanimado, ainda sem resposta da namorada. A situação piora com a chegada de Makina, que ao vê-lo abatido insinua que ele não é digno de Yukari. Irritado, ele decide ir embora, mas o chefe aparece e lhe dá ingressos para o cinema como forma de incentivo. Yukari se preocupa com a possibilidade de término do namoro, mas Tokui aparece e tenta acalmá-la dizendo que o Atari não a deixaria por algo tão pequeno. Yukari mostra um lado mais possessivo, dizendo que quer ser não apenas namorada, mas amante, temendo que Satsuki o roube. No cinema, o protagonista vai com Makina, sua irmã Suzu e a amiga Renon. Makina o provoca perguntando se ele não sente culpa por sair com outra garota tendo namorada, mas ele diz que a vê apenas como amiga. Enquanto isso, Yukari fica ainda mais ansiosa por não receber mensagens de Watari, sem saber que o celular dele estava desligado dentro da sessão. Depois, Watari explica que estava no cinema e não conseguiu responder, o que a tranquiliza, embora ela ainda desconfie que ele estava com Satsuki. Porém, o verdadeiro problema é Makina, que o segue até o local onde ele havia combinado encontrar Yukari. Lá, ocorre uma troca de palavras desconfortável entre as duas, e Yukari decide conversar com Watari mais tarde. Makina, por outro lado, pede a Yukari permissão para passar um tempo com ele, e ela, confiante, aceita. Makina então aproveita o momento para ir às compras com Watari, gastando todo o dinheiro do trabalho e confessando que quer impressionar alguém por quem está apaixonada, sem que ele perceba que ela fala dele mesmo. Ele, sem entender, diz que compreende o medo de falhar, pois sente o mesmo em seu relacionamento. Os dois vão a um restaurante e descobrem que Satsuki está trabalhando lá, o que causa uma cena constrangedora. Ela pensa que o Atari está traindo Yukari, mas Makina explica que apenas o pegou emprestado. Satsuki provoca dizendo que também vai pedir emprestado da próxima vez. Makina se comporta de forma ousada, sentando-se no colo do protagonista e tentando provocá-lo. No entanto, o Atari se irrita e diz que não é esse tipo de homem, afirmando que quer tratar sua namorada com respeito e delicadeza. Essas palavras são ouvidas por Yukari, que estava por perto. Makina percebe que causou o efeito oposto e se retira, deixando o casal sozinho. Yukari e Naoto finalmente se reconciliam, caminhando de mãos dadas e esclarecendo o mal-entendido da noite anterior. Durante o caminho, ela fala sobre o futuro. Quer estudar, se formar, conseguir um bom emprego e se casar. Naoto, porém, acha esse sonho distante para ele. Depois, o Atari vai ao internato entregar as compras que Makina havia esquecido. O gesto a comove e a motiva a tentar conquistá-lo de verdade. No dia seguinte, Suzu percebe o interesse da garota por seu irmão e a aconselha a desistir, mas Makina afirma que não vai se render, mesmo que isso a machuque. Satsuki pratica respiração debaixo d'água enquanto relembra sua infância com Suzu e o Atari. Desde pequena, ela tinha dificuldade em aceitar carinho, pois cresceu sem afeto verdadeiro. Enquanto isso, o Atari frequenta aulas de reforço para apoiar Yukari. Sua tia pergunta a Suzu se o sobrinho pretende ir para a universidade, mas a menina diz que não. Ele quer arrumar um bom emprego e morar com ela. Isso preocupa a tia, que teme que o Atari repita o erro do irmão, que saiu cedo de casa para viver com uma garota. Durante as aulas, o Atari percebe que vários rapazes também estão ali para ficar perto de Yukari. Já Satsuki, que não sabe nadar, precisa fazer aulas de natação. Ao encontrá-la, o Atari comenta que se declarou para sua namorada. Satsuki, tentando disfarçar seus sentimentos, diz que sempre o apoiará como amiga de infância. Mais tarde, o protagonista encontra Yukari e passa o dia com ela. Ela o convida para almoçar em casa e ele aproveita para conhecer sua sogra. Ela é gentil, mas muito protetora. Durante o almoço, Mil demonstra saber bastante sobre o garoto, que é órfão e cuida da irmã. Apesar do clima tenso, os dois jovens ficam sozinhos quando Mil sai para buscar o irmãozinho de Yukari na escola de natação. Aproveitando o momento, Yukari leva Naoto para o seu quarto e decide dar o próximo passo no relacionamento. O Atari fica nervoso com a ideia, preocupado com a possibilidade de Mil voltar, mas a garota o tranquiliza dizendo que a mãe acha que eles ainda são crianças e que não há perigo. Yukari revela estar preparada e insiste para que eles deem o próximo passo, mas por serem inexperientes, ambos ficam tensos e sem saber como começar. De repente, Mil retorna. Os dois tentam disfarçar as pressas, mas o destino prega uma peça cruel. A sacola com preservativos que Yukari havia comprado cai no chão bem na frente da mãe. O Atari, para protegê-la, assume que são dele, deixando Mil chocada. Em vez de brigar, ela pede que a filha termine o namoro e mantenha apenas amizade com ele. Devastado, o Akari desmaia no calor do verão. Por sorte, é encontrado por Satsuki, que o leva para a sombra e o reanima. Ela o aconselha a não se apressar e não repetir o erro dos pais, que precisaram fugir de casa por engravidar ainda no colégio. Tentando confortá-lo, Satsuki diz
que poderiam aprender juntos, e em um impulso, o beija. Contudo, tudo não passa de um sonho do protagonista. A cena serve de metáfora, e Yu percebe que ainda é imaturo para o tipo de relacionamento que está tentando ter. Confuso com tudo que aconteceu, ele começa a repensar seu namoro com o Yukari. Naoto está completamente arrasado emocionalmente e Satsuki decide acompanhá-lo nesse momento difícil. No entanto, Mil aparece para conversar com ele depois que Toku lhe contou onde ele morava. Ela os leva de carro e esclarece que sabe que a culpa de tudo que aconteceu foi de sua filha, não de Naoto. Por isso permite que ele continue próximo de Yukari, mas apenas como amigo até que amadureçam. Mil também diz que se quando forem adultos ainda se amarem, poderão retornar ao relacionamento. De volta em casa, Naoto é repreendido por sua irmãzinha Suzu, mas logo ela muda de humor quando ele chega com sorvete. Mais tarde, Naoto decide mandar mensagem para Yukari marcando o encontro no dia seguinte, decidindo até faltar a aula. Mil percebe que ele não vai desistir dela, ainda mais porque Naoto começa a traçar metas para o futuro, economizar dinheiro, se tornar independente e morar com Suzu. No dia seguinte, Naoto e Yukari se encontram, já que não podem se ver em casa. Yukari, simples e carinhosa, não se importa com o local nem com o fato dele só poder pagar um lanche rápido. Enquanto isso, Makina tenta marcar algo com o Atari, mas ele sempre recusa por conta de suas responsabilidades. Tamayo descobre que ele decidiu não ir para a universidade para poder se sustentar sozinho o quanto antes, o que a deixa confusa, já que sempre ofereceu apoio financeiro a ele. Nesse meio tempo é revelado que Mil e Tokui têm uma relação antiga e um tanto estranha. Eles foram vizinhos e se conheceram bem, e por causa de Tokui, Mil descobriu quem era o namorado da filha. Enquanto isso, Naoto e Yukari passam um tempo juntos estudando inglês, aproveitando a companhia um do outro. Em um momento de descuido, o botão da blusa de Yukari se solta. Naoto acaba ficando distraído e escrevendo coisas mais ousadas sobre ela. Mesmo assim, o clima entre os dois continua doce e íntimo. Depois, Yukari volta para casa animada, decidindo apoiar Naoto em tudo que ele precisar. Sua mãe tenta se reconciliar com ela, mas Yukari se recusa, ainda magoada por a mãe não aceitar o relacionamento. Em seguida, ela recebe a notícia que Makina se machucou, o que impede Naoto de visitá-la no dia seguinte. Makina tenta seduzir Naoto, mas ele permanece fiel a Yukari. Ele a leva até uma pista de atletismo para que ela tome um pouco de ar. Mesmo assim, Makina insiste em colocar dúvidas na cabeça de Watari sobre o relacionamento, tentando fazê-lo terminar com Yukari. No entanto, ele não se deixa manipular e decide levá-la de volta para o quarto para que descanse. Antes de se despedirem, Makina pede para que ele a visite novamente no dia seguinte. Enquanto isso, Yukari se dedica a preparar uma refeição especial para Naoto, seguindo uma receita de Suzu. Naoto, por outro lado, começa a se preocupar porque nunca havia pensado em casamento, algo que Makina havia mencionado, dizendo que as mulheres sempre pensam nisso quando começam um namoro. Com isso na cabeça, Watari decide ligar para Yukari, apenas para ouvir sua voz. Mais tarde, Satsuki recebe uma carta de seus pais cujo conteúdo ainda é desconhecido. Watari, querendo ajudar, pede para que Suzu e Renon cuidem de Makina, para que ele possa passar um tempo tranquilo com Yukari. Na biblioteca, enquanto estudam, Yukari aproveita o momento para se autoconvidar para dormir na casa dele, ignorando completamente as ordens da mãe com quem está brigada por causa do namoro. O telefone dela toca, mas ela ignora, certa de que é a mãe ligando. Naoto tenta convencê-la a atender, mas ela prefere ir embora. Logo depois, Yukari encontra com Satsuki e descobre que ela voltará para a casa dos pais naquele mesmo dia. Yukari também percebe que Satsuki está apaixonada por Naoto, embora a garota não pretenda dizer nada para não causar sofrimento. Mesmo assim, Satsuki revela a Yukari o horário do trem caso ela queira avisar Naoto. Enquanto isso, Naoto se reúne com Mio para esclarecer suas intenções. Ele conta que seus próprios pais o tiveram ainda no ensino médio e se casaram mesmo contra a vontade de todos. Por isso, ele não quer repetir os mesmos erros, principalmente porque precisa cuidar de sua irmã. Comovida pela sinceridade dele, Mio permite que os dois continuem juntos, mas impõe regras. Yukari deve voltar para casa em determinado horário. Precisa estar sempre acessível à mãe e, claro, eles não podem passar dos limites. Feliz com o resultado, Watari liga para Yukari para contar sobre o acordo com sua mãe, mas ela o interrompe para falar sobre Satsuki. Yukari acredita que depois de se despedir de sua amiga de infância, Watari voltará para ela com o coração tranquilo. Assim, Watari sai correndo para encontrar Satsuki antes que ela vá embora. Ele a alcança a tempo e a confronta por desaparecer novamente de sua vida sem explicação. Satsuki, sem dar uma resposta, puxa Watari para dentro do trem para que possam conversar com calma. Ao chegarem à cidade natal, Watari descobre que a casa dela fica longe e decide acompanhá-la. Porém, para sua surpresa, Satsuki vive em uma mansão antiga que parece um castelo feudal. Determinado, ele entra para finalmente conhecer os pais de sua amiga de infância. Assim termina a primeira parte da história. A primeira temporada do anime ainda tem mais episódios, então se vocês quiserem uma continuação, deixem aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui, curtam o vídeo se vocês
vocês gostaram e até a próxima. Tchau, tchau!